Olá, sou a professora Lohane. Estamos juntos na competência Executar Exame Físico. Hoje iremos falar sobre os métodos propedêuticos, que consistem em inspeção, palpação, percussão e ausculta. Nos métodos propedêuticos, a gente vai realizar esse exame físico utilizando os nossos sentidos básicos. Então, a visão, a audição, o tato e o olfato. E isso nós realizamos todos os métodos propedêuticos, que são 4: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Na inspeção, nós vamos utilizar a nossa visão. Então, vai ser uma observação concentrada e cuidadosa daquilo que a gente está observando. Então, a gente vai avaliar primeiro de forma panorâmica, de forma geral, e depois localizada. Então, a gente vai avaliar cor, forma, tamanho, simetria, posição e a anormalidade que a gente vai encontrar ali. A inspeção ela é estática ou dinâmica. Estática é o paciente parado e na dinâmica a gente vai pedir para ele fazer algum movimento. Para uma boa inspeção, a gente precisa ter uma boa iluminação, uma exposição adequada da região que a gente vai inspecionar e a gente às vezes vai precisar de algum instrumento, uma lupa, uma lanterna e até um otoscópio, nos casos de examinar o ouvido. Na palpação, a gente vai utilizar o nosso tato. Então, a gente vai tocar o paciente com as mãos naquela região que precisa ser examinada. E a gente vai anotar essa sensação que a gente está tendo. No tipo de palpação, a gente tem duas, a profunda e a superficial. Na superficial, a gente vai ter em torno de 1 centímetro para fazer essa palpação. Na profunda, a gente utiliza em torno de 4 centímetros. E faz com a palpação, por exemplo, existem vários tipos de palpação, mas a gente pode utilizar, por exemplo, a das mãos espalmadas. Esse é um tipo de palpação que a gente chama dígito-pressão. Então, eu uso minha digital para fazer uma pressão ali, e no caso desse exemplo, a gente tem o sinal de Godet, que a gente avalia a quantidade de edema no paciente. Então, isso aí é um tipo de palpação, mas eu só vou utilizar o dígito. A gente vai para a parte de percussão, que seria um golpeamento de leve na área que eu quero pesquisar, para que seja emitida vibração. Então, na percussão, a gente vai utilizar 2 sentidos, nossa audição e o nosso tato. Então, a gente pode utilizar, para fazer a percussão, por exemplo, a mão aberta ou punho fechado, e também a gente pode usar uma técnica de percussão que a gente chama de piparote, que é como se a gente fosse dar um golpeamentozinho, um petelecozinho no paciente e sentir a vibração e tentar ouvir o que é que está sendo emitido. O piparote ele é muito utilizado, por exemplo, nos casos de ascite. E a gente também tem um tipo de percussão que chama dígito digital. Então, a gente coloca um dedo sobre o outro e vai fazendo o movimento. E auscultando essa vibração e esse som. Na ausculta, a gente vai utilizar na nossa audição, e que nem sempre a gente consegue avaliar sem que seja com estetoscópio. Então, na ausculta, a gente sempre vai utilizar o esteto. Então, a gente vai ter uma ausculta respiratória, que a gente vai ver em exame respiratório, a ausculta cardíaca, que também a gente vê no exame cardiovascular, e a ausculta abdominal, que a gente vai ver na aula de exame físico abdominal. Para que a gente possa realizar uma boa ausculta, a gente precisa que seja num local com menos ruído possível. Lógico que às vezes a gente não vai poder realizar, por exemplo, nos casos de urgência, num local que tenha menos ruído, mas é importante que quando a gente puder, que seja realizado num local silencioso. O paciente deve estar na posição adequada, por exemplo, para o exame gastrointestinal, o paciente precisa estar deitado. Já no caso do exame respiratório, o paciente ele precisa estar ou sentado ou de pé. A área que a gente vai auscultar, é importante que ela esteja descoberta, para que a gente evite atritos, certo? Se o paciente não puder descobrir aquela região, que seja pelo menos com tecido mais fino. É isso, espero que tenham gostado
e nos vemos em sala de aula.